Pessoal, vocês viram? Não dava para parar a live assim, né? Nesse impacto aí tão grande da palavra que o Marcelo tem trazido pra gente. Só esperar ele entrar aqui de novo. Júnior já tá aí, Simone. Sejam bem-vindos à nossa live. Joelson já entrou. Vamos lá, esperar o Marcelo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Para mim foi super impactante tudo que o Marcelo está trazendo. Opa, o Marcelo entrou, já vou convidar ele aqui. Aí, cadê? Oi, Marcelo. Oi, deixa eu aqui virar minha câmera aqui, só um pouquinho. Ah, tá. É, Bom, você estava falando lá de. Opa, peraí, ele caiu. Já vamos voltar. Então, vocês viram, pessoal, administrar crises é administrar o nosso interior e com quem a gente está conectado, entendeu? Essa é a grande sacada. Digamos assim, não tem grande segredo, mas é um grande desafio, né? Claro, não tem grande segredo, mas é um grande desafio. Se a nossa estrutura pessoal, interna, para quem a gente está olhando, tem todos os recursos que a gente precisa, a gente consegue resolver tudo com uma certa tranquilidade, né? O momento de crise sempre vai gerar transtorno, claro, mas se a gente está firmado, ele tem pouco impacto, né? A gente consegue passar por ele de maneira muito mais tranquila. Estamos esperando aqui o Marcelo voltar. Eu vou, assim que o Marcelo conseguir entrar, eu conseguir escrever, eu passo para vocês ali alguns nomes, mas eu acho até que eu tenho um dos livros aqui, que o Marcelo comentou. Qual que é? Esse aqui, pessoal, eu ainda nem desembalei. Cadê aqui? Opa, peraí. Aí. Adicionar. Eu estou lendo o outro do. É esse autor aqui, ó. Wayne Gruden. E o livro é A Pobreza das Nações. Eu ainda não comecei a ler ele, que eu estou terminando o outro lá. Dele também. Mas é esse livro aí. Que o Marcelo recomendou antes. Mas vamos lá, Marcelo. Você estava falando de Isaías que viu o trono vazio, né? Isso. Onde que eu parei? Agora eu me perdi aqui. Você estava falando que a gente vai se movimentar como Isaías, que viu um trono vazio e aí Isso. paramos. Aí ele teve um vislumbre de quem Deus era, né? Só que isso foi confrontador para Isaías, entendeu? E Isaías falou assim: ai de mim, porque eu estou perecendo. Então, a perspectiva que ele teve naquele momento sobre Deus reposicionou Isaías no seu serviço. Então, nesse momento, o que nós precisamos não é ter uma estratégia do que a gente vai fazer. O que nós precisamos é falar assim: Deus, me permita te ver, me permita te ouvir, Uau. me permita perceber você. Então, esse é o ponto principal. E a gente vai perceber, Deuteronômio é um livro excelente para nós nos debruçarmos nos próximos anos, porque ele vai falar justamente sobre as questões de como Deus pensa a cidade, de como Deus pensa a sociedade, de como Deus pensa a legislação, de como Deus pensa a economia, de como Deus pensa relações de negócios. É um livro excepcional. Então fica a dica aí também para o pessoal meditar nisso. A gente pode até depois pensar uma série aí de desenvolver conteúdo sobre Deuteronômio. Vai ser bem interessante. Uau, incrível. Seria incrível mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que se você não saiu desse momento sabendo lidar melhor com esse tempo de crise, você precisa reassistir a live
Ela está disponível aqui 24 horas no Instagram. Eu estou salvando todo o conteúdo. Depois a gente vai disponibilizar lá na plataforma E-Reino. Vou até escrever aqui para quem não conhece ainda. O Marcelo tem um papel bem atuante lá. ereino.com.br, desculpa, faltou o BR aqui. Tá? O Marcelo também, você falou do movimento Colab, né, Marcelo? Como é que é o site? É mobcolab com 2Ls.com. Mobcolab.com. Tá aí, pessoal, nos comentários, mobcolab com 2Ls.com. Explica um pouco aí, quem quer se conectar com a missão mobilização, como é que ela pode fazer, além do Mob Collab, quais são as esferas de atuação de vocês? Nós temos a esfera de atuação na área de empreendedorismo e negócios, né? Tem a Samara Brandão lá, que ela é embaixadora do BAN no Brasil. Nós temos questões da parte de produção musical, de cultural, nós temos movimentos relacionados à parte de educação, à parte de discipulado. Então, são vários braços que nós temos do MOB hoje, atuando no sentido de servir pessoas para que elas possam ser desenvolvidas no chamado vocacional que elas carregam, né? Então, são várias frentes que nós temos aí de trabalho. Temos aí essa causa da criança, por meio de outros projetos que nós apoiamos, como a Cridas, tem um outro projeto chamado Lugar Seguro, onde nós atuamos nessa questão também do terceiro setor, principalmente na causa da criança, né? E se alguém quer participar também dos nossos grupos de mentoria aí, o Harold pode passar nosso contato posteriormente. Nós temos vários modelos de mentoria que é trabalhando essa temática de como empreender nessa perspectiva, de como desenvolver a vida integral e como que nós podemos realmente levar transformação para lugares que estão clamando por mudanças. Perfeito. Incrível. Incrível. E são muitos, né? A gente viu agora, essa crise mesmo destacou quantos são, né, cara? Quantos são? Eu tenho um trabalho aí junto com o Paulo Gomes numa ONG, né? Que atua aqui no Capão Redondo. Cara, como foi assim desafiador no começo da crise de a gente ter apoio e agora como as pessoas estão repensando, né? Houve um bom reenquadramento na sociedade, assim, começou até empresas, algumas que a gente não esperava, começaram a fazer ações para garantir a segurança, a estabilidade dessas pessoas em vulnerabilidade social e tal. Então, é bem interessante mesmo. E como a gente viu aí, gente, ó, por que teve que isolar? Problema no sistema de saúde. Qual é o problema de isolar? Sistema econômico, entendeu? Então, tipo, todas as nossas esferas estão estragadas, entendeu? Educação. Olha o que eu tenho achado de absurdo, né? Justamente porque a Semana do Empreendedor Criativo. Eu tenho visto escolas, universidades, tudo mais, e até mesmo a igreja, né? Saindo do ambiente físico e indo para o digital no mesmo molde. Exatamente no mesmo molde, entendeu? O sistema educacional e muito da liturgia da igreja, ela é uma cópia da Revolução Industrial. É segmentada, é previsível, é repetitivo, o cara lá na frente, o chefe, aí todo mundo sentado, ouvindo o chefe, entendeu? Aí tem sino para tudo, né? A hora do louvor, a hora da oração, a hora da pregação. Na escola é a mesma coisa, tem a hora do português, da matemática, do inglês, tudo mais. A gente está tendo a oportunidade de criar um cenário novo, com ferramentas mais modernas, como o digital tem permitido para a gente, mas não, a gente tem simplesmente copiado. A igreja está lá fazendo culto domingo às 19 horas. A escola está lá dando aula às 20 horas para os alunos no mesmo formato. O professor com o quadro atrás dele e tal, dando aula na mesma forma, entendeu? Então, olha, é um momento, gente, por isso que o nome Semana do Empreendedor Criativo foi por isso. É um momento de a gente repensar as nossas estruturas. Bem aquilo que o Marcelo falou aí, que está disponível na outra live, que ele complementou agora. Entendeu?
E aí eu queria deixar uma mensagem final para vocês. Por que o nome, né, empreendedor criativo? Não é só a questão daquela criatividade que a gente vê assim, post-it, desenho, não sei o quê. Mas é por uma palavra que me impactou muito, que vem dessa leitura que eu estou fazendo, que diz assim, né, as três primeiras palavras em hebraico da Bíblia são no princípio Deus criou, que é Bereshit, esqueci a segunda, Elohim, né? E esse autor, que ele faz um estudo bem profundo, ele fala o seguinte, que a gente traduz como no princípio Deus criou, mas que a gente, por conta da estrutura, como ela está formada originalmente, essas palavras, a gente poderia reorganizar elas e escrever Deus criou inícios. E a ideia de ser a semana do empreendedor criativo é que a gente pense nisso. É um momento de a gente recriar, trazer novos inícios para tudo aquilo que a gente vinha fazendo errado, entendeu? Um novo início para a família, um novo início para a economia, um novo início para como a gente está interagindo nas redes sociais, um novo início para a gente entender as estruturas com as quais a gente está vivendo e se preparar melhor para futuras crises. Porque não pensem que essa Covid é um negócio único. Não, ele foi único para o Ocidente, mas a SARS e a MERS já tiveram impacto no Oriente, no passado. A gente teve o Ebola na África há 5 anos atrás, que foi super bem controlado. Assim, foi eu acho que um milagre de Deus, se não teria sido um impacto global assim muito pior, tá? E a gente agora no Ocidente está vivendo essa crise. Então, crise, epidemia, tudo mais, é um negócio que vai se tornar cada vez mais recorrente no ciclo que a gente está vivendo, entendeu? A não ser que a gente se arrependa e pare, mas eu não acredito, mesmo que a gente se arrepender, a gente vai precisar aprender a viver nessa estrutura de sempre ter uma crise grave, ciclo econômico tem crise, entendeu? Então é o momento de a gente voltar para dentro e pensar, se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem a capacidade de criar novos inícios. Esse é um dos atributos que ele colocou na gente, entendeu? Então, foi muito disso que a gente quis expressar aqui na Semana do Empreendedor Criativo. Espero que tenha sido uma bênção na vida de vocês. Marcelo, desde que eu conheço ele, tem impactado muito a minha vida. Te agradeço, Marcelo, pela disponibilidade, por ter dedicado um pouco do seu tempo aí para falar com a gente. Obrigado mais uma vez. E que Deus abençoe todos vocês, que a partir de agora a gente volte para a nossa estrutura, volte para o primeiro amor e o amor verdadeiro, e a partir daqui construa novos inícios. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite. Marcelo, boa noite, Deus te abençoe. Grande sucesso aí no seu trabalho e parabéns e sucesso aí na presidência da Cridas. Tenha sucesso aí, cuide das nossas crianças órfãs. Um abração para todos aí, tá? Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.